Estúdio Móvel, vamos conversar com a idealizadora do Cachaça Cinema Clube. Isso mesmo, um evento de cineclubismo dedicado aos curta-metragens brasileiros. A nossa convidada é também coordenadora do acervo do Centro Técnico Audiovisual, órgão federal ligado ao Ministério da Cultura. Com vocês, uma figura fundamental para o cinema independente brasileiro, a Débora Butrusci. Tudo bom, Débora? Tudo bem. Butrusci, o seu sobrenome, eu fiquei curiosa. É italiano? É um italiano que já está brasileirado. Era Butrucci, aí virou Butrusci. Continua complicado as pessoas entenderem, mas já deu uma brasileirada. Quase um trava-língua, né? Sim. Vem cá, vamos começar falando de cachaça? Sim. A ideia de unir cinema, curta-metragem, cachaça. Cachaça é bebida 100% brasileira, né? E aí você já dá a pista do que as pessoas vão assistir, né? Como é que é? Surgiu de um grupo de amigos? Me conta lá no início. A ideia surgiu em 2002, éramos todos estudantes da UF, do curso de cinema na época, e a gente queria um espaço ficasse dedicado para a exibição do curta-metragem e que que o curta não se visse somente como complemento ou um acompanhamento de uma sessão de longa e etc. E a gente queria que fosse num templo cinematográfico, num lugar digno de uma exibição no formato original, com tudo que o público merece, num lugar super tradicional. E aí surgiu a oportunidade da gente fazer no Odeon e desde então lá virou a nossa casa. Em agosto desse ano a gente completa 10 anos, então eu acho que foi uma mistura que deu muito certo. E o nome, ele se remete também à questão da cachaça, que é uma bebida totalmente brasileira. E a gente se dedica ao curta-metragem brasileiro. E também é uma brincadeira, né? Porque gringo, caipirinha, cachaça, é uma coisa irônica, tem esse sentido de agremiação, né? As pessoas em torno de uma paixão comum, Cachaça Cinema Clube, e em torno da cachaça, que dá logo essa ideia de brasilidade e que remete a essa exibição dos curtas-metragens brasileiros que a gente faz. E é claro que rola uma cachaçinha. Sim, claro, rola uma degustação de cachaça depois. Já dá aquela descontraída, né? Sim. A ideia também de fazer um cineclube nesse formato foi descontrair essa questão da exibição, depois do debate formalizado com alguém que conhecesse sobre o tema, sobre os filmes, falando sempre naquele formato super didático. A gente queria quebrar esse formato mais careta e propiciar o debate para quem quisesse o debate. Então, como rola depois dessa degustação de cachaça, as pessoas se sentem livres para conversar ou não sobre os filmes. A gente não queria que fosse algo imposto. E depois tem música também, no segundo andar do cinema. Rola um DJ, uma festinha? Rola uma festa depois. Mas o que aconteceu depois da abertura política é que o movimento como tal, como ele se mostrava naquela época, ele se dispersou. Eu acho que, até falando do Cachaça, que o Cachaça começou em 2002, eu acho que essa retomada do cineclubismo na primeira década dos anos 2000, ela representa um pouco, a gente pode falar que é diferente, porque primeiro foi o movimento das pessoas que estavam fazendo seus filmes na universidade ou nos coletivos, que começaram a querer ter o impulso de exibir. Então, eu acho que teve uma função um pouco diferenciada das épocas anteriores, que era se discutir cinema, se discutir o Brasil, se discutir várias, enfim, questões ligadas ao nosso país. E hoje virou uma discussão, eu acho que bastante ligada a cinema, mais a cinema do que talvez fosse em outras épocas. E vira também, me parece, uma necessidade de ter uma janela, né? Que apesar da internet, é completamente diferente
a exibição num espaço que congrega várias pessoas. Agora, voltando ao que você estava falando, esse marco da virada dos anos 2000, me parece que também coincide quando vários cinemas de rua, principalmente assim, em cidades do interior, Brasil afora, eles vão desaparecendo. E aí vão aparecendo no lugar de cinema, vai aparecendo uma igreja, vai aparecendo, enfim, outros espaços que não exibem filmes. E as pessoas ficam sem ter essas salas de exibições, assim, exibição. E aí me parece que o Cineclube é esse movimento também, de, ó, temos uma janela aqui, vamos nos reunir, eu faço, você faz, eu vejo o seu, você vê o meu. Não, exatamente, até porque o curta-metragem, ele tem uma janela muito restrita. Ele passa nos festivais, se bem que hoje em dia tem uma grande quantidade de festivais, mas o festival ele acontece em um determinado período do ano e depois acaba. Um cineclube lhe dá a oportunidade de criar, de formar um público realmente interessado no cinema, especialmente no cinema brasileiro. Vem cá, coordenando o Cachaça, também como diretora de arte de vários filmes, você tem a outra faceta que a gente já contou, mas vamos falar um pouquinho mais sobre ela, que é a coordenadora do acervo lá do CTAV. Vem cá, tem uma diferença, e você é a pessoa ideal para explicar para a gente, entre digitalização e preservação do acervo. Me conta. Sim, uma diferença crucial. A digitalização, na verdade, isso depende de como o filme foi gerado. Se o filme foi originariamente gerado em película, a digitalização nada mais é do que transferir ele para um formato de vídeo. É a telecinagem. Telecinagem. É você telecinar o material. E, na verdade, você não está preservando. Porque preservar, quando a gente pensa, por exemplo, num quadro, preservar é guardar o quadro original. Em cinema, como a gente tem várias reproduções, e o cinema sempre tem um negativo que gera uma cópia, então essa ideia de original se perde. Mas o formato original do filme, se ele for em película, a preservação é preservar isso, preservar a obra nas condições que ela foi feita. Então... Então, digitalizar é dar acesso, você dá acesso da maneira mais fiel possível, nas melhores condições do que o filme tiver apresentável, mas é dar acesso. Digitalizar é muito confundido. Ah, passou tudo para DVD, vamos jogar tudo isso fora. Não, pelo amor de Deus, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, para a gente voltar para o Cachaça, faz um convite, está no 10º ano, então, vida longa aí, né? Que veio mais 1, 2, 3 décadas para o Cachaça Sim. Cinema Clube. O Cachaça acontece sempre uma quinta-feira por mês. A gente era às quartas-feiras, mas nesse ano a gente resolveu inovar e passar para as quintas. Sempre dedicado aos curtas-metragens brasileiros. Depois uma degustação de cachaçinha e depois uma festa. A gente tenta, nesse ano a gente vai tentar fazer retrospectivas dos filmes que a gente exibiu, que a gente fez algumas descobertas bem interessantes ao longo desses 10 anos, de algumas coisas que estavam esquecidas até dos próprios diretores. Tem muita coisa ainda a ser descoberta. Sim. E viva ao cineclubismo. Sim. Porque você pode fazer aí na sua cidade. Isso que é mais legal, né? Você reunir os amigos do colégio, da faculdade, como você fez, e montar um cineclube aí. Colocar uma sala para exibir. Pode ser como o Odeon aqui no centro do Rio, que tem todo o glamour, mas pode ser, de repente, a garagem da sua casa. Claro, qualquer lugar é válido para juntar as pessoas para ver um filme, né? Olha, como você também, além de ser agitadora cultural, ser uma preservadora do patrimônio nosso do cinema, é também uma realizadora, eu vou pedir licença para exibir alguns trechinhos dos filmes que você trabalhou como diretora de arte. Ah, tá bom? Para a gente compartilhar aqui. Bacana, adorei o papo. A gente esteve aqui conversando com a cineasta Débora Butrucci, que explicou tudo e mais um pouco sobre o cineclubismo, acervo, audiovisuais e sobre também direção de arte no cinema. Obrigada. Obrigada. Valeu. Tamo junto aí, hein? Cineclubismo na campanha, não pode morrer, cada vez mais forte. E você que está aí do outro lado, para saber mais o que rola aqui no programa, conhecer mais gente bacana como a Débora, vai lá no site da TV Brasil, na página do Estúdio Móvel. É isso aí, porque se a vida agora, o estúdio é móvel. Tchau, a gente se vê. Até amanhã, até mais. Beijo. Tchau, Débora. Tchau. Lembra-te de Sofia? É a filha do desembargador Uri? Sim, pequena Sofia. Pois vamos nos casar. Pare de graças, Orestes. Pois então repito, vamos nos casar. Mas Sofia é só uma criança. Uma moça.
É uma menina. Uma menina cheia de vida. Estás apenas cedendo às pessoas do seu pai. Não, senhor. Está cedendo às pessoas do seu pai. Não posso passar a vida a embriagar-me contigo todas as noites.